Meritíssimos, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora. Eu sou o Léo Oliveira e eu tô aqui hoje para contar mais uma parte da história dos quadrinhos de The Boys. Esse é o terceiro vídeo já, vou deixar aqui nos cards os outros dois anteriores para vocês conferirem o que aconteceu antes e entender o contexto geral do que vai acontecer nesse episódio aqui. O volume 23 abre com dois funcionários da Vault descarregando um arsenal no armazém e nessa carga tem mísseis, serras elétricas, lança-chamas e até mesmo urânio exaurido. E isso tudo indica que a empresa quer realmente se livrar de alguém. A gente corta para uma cena em que o Macaco e o Terror estão esperando do lado de fora de um restaurante, enquanto o Butcher e a diretora Rainer se encontram. E ela diz pro Butcher que tem uma coisa muito estranha rolando com a principal equipe da Vault, não a equipe poderosa, mas no caso a equipe midiática, que são os G-Men, a versão dos X-Men desse universo. Uma das suas integrantes originais, a Silver Kincaid, uma super capaz de manipular a gravidade, se matou no dia anterior usando seus próprios poderes. Ela não estava usando uniforme, o que dificultou um pouco a identificação, e ela ficou parada por horas no espaço público até que começou a sofrer os mesmos efeitos dos ataques que ela usava quando caçava supers para a Vault. O homem filmou o cadáver e antes que a Rainer soubesse que era um dos casos de composto V, funcionários da Vault levaram o corpo se passando por agentes da Segurança Nacional. O problema é que a Silver era uma das fundadoras dos G-Men e fazer isso com si mesma em público não é normal nem mesmo para os supers. Acontece que os G-Men se dividiram em várias equipes menores ao longo dos anos, assim como os X-Men nos quadrinhos da Marvel, e tudo por questão de ego e rixas internas. A Rainer pede pro Butcher então investigar essa que é a equipe mais lucrativa da Vault por questões de marketing mesmo, porque o público se identifica muito com eles, e o Butcher então diz que o Hugh é o seu homem no caso, que inclusive já estava até estudando a equipe. Na base dos caras, a gente vê o francês preocupado com a necessidade da mulher de machucar as pessoas, e esse arco dela vai se estender ao longo de toda a história, porque a gente vai vendo algumas breves cenas dela com o francês, inclusive a dinâmica deles aqui no quadrinho não é romântica e sim algo mais fraternal ou até mesmo paternal. E conhecemos oficialmente os G-Men, os X-Men de The Boys. Ao todo são 7 equipes, mais 8 heróis solo, e eles não são de fato os heróis mais poderosos, que só agem em missões especiais, como os 7 ou até os Compensadores, mas sem dúvida eles são os mais queridos pelo público, gerando rios de dinheiro para a Vault em HQs e produtos. Os primeiros G-Men foram adotados por John Godolkin, o G vem justamente do nome dele. Eles cresceram e o ajudaram a recrutar mais jovens rebeldes por aí. Mas de rebeldes e antissistema, esses jovens não têm nada porque todos os membros do G-Men são milionários e tudo que eles fazem são as merdas padrão de super-heróis, só que com mais frequência. O Butcher conta da Núbia, uma ex-integrante do time que há alguns anos entrou em confronto com seus antigos parceiros, perto de uma usina nuclear, e o pior só não aconteceu porque a Silver parou o coração dela utilizando o controle gravitacional. Mas o estranho é que mesmo depois disso, a Núbia foi vista viva e saudável, então a gente já começa a desconfiar que tem zumbificação nessa parte também. O Butcher diz que essa vai ser uma missão só de vigilância, sem confronto direto, só que o problema é que a casa do Godolkin foi queimada há um ano e os G-Men estão num local mais bem protegido que o normal. O plano é focar nos amadores da equipe, os GWIs, uma divisão de recrutamento. O Butcher pretende infiltrar um dos caras no GWIs e assim que eles forem no primeiro treinamento na mansão do Godolkin, algumas escutas serão plantadas no local. E é claro que vai sobrar pro Hugh. O francês e a mulher vão ficar de olho nele 24 horas por dia, e se o Hugh apertar o botão de pânico, eles invadem e tiram ele de lá. E o pequeno Hugh ganhou até a sua roupinha de super, como o Gaita de Fole. E bom, no começo do volume 24, a gente vê que ele precisou ir numa festinha para se enturmar com os GWIs, e ele logo percebe que esses supers são muito bem integrados uns com os outros, e isso torna bem mais difícil a infiltração. E ele logo questiona o líder, o Buzz Cut, do motivo pelo qual os GWIs não moram na mansão do Godolkin. E na verdade é bem simples, como todos esses supers foram adotados pelo magnata, eles não sabem como são pessoas de verdade, e morar naquela velha república pode ajudar esses playboys a fingirem que são órfãos com infâncias difíceis. O Leitinho vai até o local da morte da Silver e se encontra com o oficial Davenport, um policial que cuidou do ocorrido, e ele conta que as últimas palavras da Super foram "onde está o tio Paul?". Então a partir dessa pista, o Leitinho já começa uma investigação. Butcher se encontra com o Lenda para contar que o Hugh conseguiu se infiltrar nos G-Men, e o curioso dessa parte é que descobrimos que o Butcher não toma mais bebidas alcoólicas por algum motivo ainda sombrio. O Lenda diz que não vai ser difícil se passar por candidato dos G-Men, já que nenhum deles vai checar de verdade os documentos e vai levar uns 2 dias para a Vault de fato encontrar umas falhas da documentação do Hugh. A gente tem uma breve cena na nave do 7 e a gente vê que eles estão recebendo trotes há um bom tempo por todo esse caso. Continuando a investigação do Leitinho, ele checa alguns mercados locais para ver
se havia de fato ali no passado algum orfanato, mas não chega em informações muito úteis. Os registros não são digitais, então ele vai ter que checar nos registros físicos, mas a sorte dele é que ele é bem paciente. Então descobrimos quem que estava zoando eles, são justamente os Dewey's. E eles pedem pro Hugh assumir o trote bem na hora que a Starlight atende o telefone. No furgão ali perto, o francês e a mulher recebem uma mensagem do Hugh dizendo que ele tá prestes a se encontrar com o Godolphin. No caminho para a mansão, os Dewey's vão dando instruções pro Hugh do que não fazer perto de alguns membros da equipe principal, que demonstram de fato muita instabilidade. O próximo volume já começa com o representante da Vault, que a gente não sabe o nome ainda, conversando com um homem que, ao que tudo indica, é o seu superior. E o chefe comenta sobre um evento chamado Herogasm, que é justamente o spin-off que eu vou contar no final. Mas, resumindo, é um surubão anual de heróis. E logo o assunto se foca no Godolphin e nos G-Men. A tragédia da Silver Kincaid foi um problema, mas a Núbia no passado já trouxe complicações bem maiores. O representante da Vault então quer restringir a liberdade da equipe, mas o chefe ainda não parece muito favorável a isso. E assim que o Hugh chega na mansão do Godolphin, ele já é intimado pelo Wolverine dos G-Men, o que levanta suspeitas no líder da equipe. Ao longe, o francês e a mulher observam e preparam as escutas para o Hugh plantar na casa no momento certo. O Hugh, como gaita de folha, começa a sua triagem para se submeter ao G-treinamento e ele mostra uma falsa carta de recomendação da Vault e a gente vê que o Sr. Godolphin não tem uma relação estável com a empresa, mas ele aceita o documento. Um G-Man chamado Critter fica responsável por conferir a papelada do Hugh, enquanto ele e os Dewey's vão fazer um tour pela mansão. E logo, vemos que os heróis mais velhos sempre tentam sabotar os mais novos com medo de serem repostos ou perder uma parte dos lucros. E durante o rolê, o Hugh consegue plantar uma escuta na cozinha. Nessa hora, os Dewey's mencionam uma rixa entre os G-Coast e os G-Style, e conversando com meu amigo Ian, ele novamente me deu uma informação muito importante, que é justamente a referência que essa treta entre os times de heróis faz a Crips and Bloods, a famosa rixa de gangues de rua de Los Angeles nos anos 90, em que vários rappers se dividiram entre Costa Leste, East Side, e Costa Oeste, West Side, e vocês já devem ter ouvido falar nisso por conta dos maiores nomes da treta, o Notorious Big, que era do East Side, e o Tupac Shakur, que era do West Side, ambos mortos por conta dessa rivalidade. Vemos então o Hugh indo até o banheiro para contatar o francês, mas ele é surpreendido pela Núbia implorando para que ele a mate. O francês e a mulher ficam apostas pro caso do Hugh acionar o alerta, mas os Dewey's chegam até o banheiro e o acalmam dizendo que ela sempre diz isso. O Sr. Godolphin e os outros G-Men aparecem, interrompem a voltinha da Núbia e logo entendemos que ela de fato é uma zumbi e que o Godolphin a mantém ali porque ela é uma das suas crianças. E já presta atenção nisso aqui porque é uma referência importante pro final. Enquanto isso, o Leitinho segue investigando o passado da Silver e esse tal tio Paul que ela chamou antes de morrer, então ele decide vasculhar na vizinhança todos os homens de meia idade que se chamam Paul. Durante a noite, o Hugh confere a mansão pela última vez e faz as marcações das escutas com o francês até que ele se depara com os seus colegas Dewey's se aliviando em grupo enquanto assistem um filme pornô, o que leva o gaita de folha a questionar toda a sua missão bizarra. Cortamos então pro macaco que recebe uma estranha visita de uma mulher com segundas intenções, mas ele não estava exatamente no clima e quando ele volta pro seu escritório ele percebe que alguém roubou seu CPU e era justamente o Butcher que havia contratado a mulher como uma distração. Na manhã seguinte, o Hugh liga pro Butcher e passa o relatório da missão. As escutas estavam plantadas, mas ele queria mais um pouco de tempo com os Dewey's, porque ele acredita que mesmo sendo supers, eles são um pouco diferentes dos outros, e ele pede um tempo para tentar ajudar esses malucos a não se tornarem os lunáticos criminosos que os supers são. Mas o Butcher lembra, uma vez super, sempre super. Não importa que aparentem ser decentes, mas ele acaba cedendo esse tempo extra. Na mansão dos G-Men, o Godolphin dá um discurso sobre como ele e os filhos são párias, vistos como aberrações, mas ainda assim conseguem tomar um café da manhã civilizado. Só que um dos supers comenta que o Godolphin não é um deles, ou seja, ele ainda é um humano, e do outro lado da mesa a gente vê que o assunto é justamente a entrada do gaita de folha nos G-Men, o que reduz não só a parcela nos lucros, mas também a segurança da mansão. O Leitinho segue a investigação sobre a Silver e ele vai de porta em porta procurando todos os Paul, até que ele chega na casa de um homem chamado Wilhelm, que tinha de fato um irmão chamado Paul que se matou em 1982. Na mansão dos G-Men, os G-Style finalmente chegam de viagem e os G-Men mais antigos vão precisar conter os G-Coast quando eles chegarem na manhã seguinte para evitar uma treta que vai chamar a atenção da Vault. E falando nela, uns agentes da empresa não estão achando nos registros o tal gaita de folha, o que pode trazer problemas pro Hugh. Quando o Butcher finalmente checa o PC do macaco, ele encontra algo que realmente deixa ele chocado e nem mesmo o terror consegue ajudar o seu humano. Seja
seja lá o que tiver naquele PC, se abalou até mesmo o Butcher, é porque não é coisa boa. No volume 27, a gente vê que o Leitinho havia realmente encontrado o tal tio Paul. A Silver era filha desse Sr. Wilhelm, e ela era bem próxima do seu tio, o irmão do Wilhelm, o Paul, e ele a tratava como se fosse uma filha. Mas um dia, quando seu tio a levou na sorveteria da cidade, ele se descuidou por alguns segundos, e quando se deu conta, a criança havia desaparecido. E isso destruiu totalmente a família, levando o Paul a se matar anos depois. Vemos o Butcher num bar falando com o francês ao telefone sobre as escutas e o risco que o Hugh está correndo em continuar na mansão, até que ele é interrompido pela confusão do Festival de São Patrício. E quem tá nesse rolê é justamente o Hugh com os G.U.I.s, tentando colocar algum juízo na cabeça deles. Mas parece que os Supers não estão realmente querendo aprender a viver como pessoas comuns, e isso fica claro numa cena de Golden Shower, e é isso aí, o Garfienes adora esse tipo de cena. O Hugh foge desse rolê errado e se encontra com o Butcher no bar, e ele desabafa sobre como, mesmo sendo um humano comum, ele às vezes agia como esses Supers babacas, só que agora, depois de um ano como um dos caras, ele vê a sujeira nisso tudo. E o Butcher logo percebe que o seu parceiro não tá muito bem e diz que vai tirar ele dessa missão porque ele já tem as escutas na mansão, e o Hugh se expôs demais quando perguntou pro Godolphin sobre a tal ressuscitação da Núbia. O volume 28 abre com o representante da Vault falando com o Godolphin ao telefone, e ele aparentemente quer a Silver de volta, mesmo zumbi, assim como a Núbia, e o mais bizarro foi ver que o Godolphin tá preparando uma equipe infantil chamada Pré-Whis, o que levanta mais suspeitas sobre essas tais adoções dos G-Men. Mas agora o representante da Vault sabe sobre a presença do Hugh na mansão. E durante o funeral da Silver, o Godolphin deixa ainda mais claras as suas intenções para os G-Men. Aqueles que tombarem se erguerão novamente, mesmo que ter uma outra parceira zumbi não seja exatamente do agrado do time. E logo a treta entre os G-Style e os G-Coast recomeça durante o discurso, e nessa hora um dos G-Whis comenta que em breve eles que serão responsáveis por apartar essa treta, porque eles vão ser promovidos a G-Men e terão que entrar para uma das equipes, o que vai dividir bastante o grupo de amigos. Vemos novamente o chefão da Vault conversando com o representante sobre os G-Men e sobre como o Godolphin se demonstra ser instável, até porque recentemente a Silver se matou, o cara tá insistindo na ressuscitação dela, fora que ele tá novamente treinando crianças supers, e ainda teve esse problema de segurança do Hugh, e os dois parecem concordar finalmente que a Vault precisa lidar com os G-Men. O francês avisa pro Butcher que o Hugh desobedeceu à última ordem e foi até o funeral, e então o Butcher vai até o encontro dos caras e pede pro francês e pra mulher tirarem o Hugh da mansão o quanto antes. Enquanto isso, o Leitinho pede ajuda pro Lenda para conseguir acessar os sistemas da Vault e pesquisar sobre a Silver, e ele vai ter um minuto para conseguir reunir o máximo de informações sobre ela e os G-Men. No caminho para a República dos G.U.I.s, o Hugh é confrontado pelos seus amigos que descobriram pelo Godolphin que ele é um espião, e os malucos estão realmente chateados pela traição. O Hugh tenta argumentar dizendo que eles estão sendo usados pelo Godolphin, mas é claro que não dá certo e ele leva uma surra. Ele só não morre porque a mulher e o francês aparecem e dizimam os G.U.I.s. O Butcher e o Leitinho chegam no local e começam a interrogar o último dos G.U.I.s que ficou vivo. O Leitinho o confronta sobre a verdadeira origem dos G-Men e conta que a Silver não foi adotada e sim sequestrada quando tinha 10 anos de idade. E logo fica claro o que o Godolphin fez com todos os G-Men. Ele raptava as crianças durante algum descuido dos pais, injetava composto V nelas e inventava toda essa baboseira de órfãos párias da sociedade. Começamos o penúltimo volume com um breve flashback do Coronel Mallory em 1989, ouvindo uma conversa entre o então CEO da Vault, o Sr. Wayne, e seu subordinado Stan Edgar, falando sobre a proposta que o John Godolphin fez para a Vault de oferecer os seus G-Men à empresa. E nessa hora descobrimos que o nome do tal representante da Vault é James Stillwell, a versão original da Stillwell da série, e que no presente da HQ viria a se tornar o vice-presidente da Vault. E no presente vemos esse último G.U.I.s contar a verdade sobre o passado de todos os G-Men. O Godolphin não usava de violência para sequestrar as crianças, ele usava apenas influência e dinheiro para oferecer para elas que eram pobres a chance de se tornar um super-herói um dia. Mas assim que chegavam na mansão, elas estavam presas e eram obrigadas a treinar pesado toda semana, assim como receber as doses de composto V em troca de brinquedos. Mas tem uma parada muito mais errada aí. Todas as crianças recém-chegadas eram abusadas não só pelo Godolphin, mas pelos próprios G-Men. E por isso esse grupo de supers é tão instável, com tantos membros problemáticos. Mais uma verdade muito suja por trás dessa indústria criminosa de
super-heróis. E nessa hora, o X9 é apagado e os G-Men aparecem para destruir os caras. E tem muita gente vindo. Mas o Ryuga e o Leitinho estão com tanto ódio que simplesmente vão para cima do exército dos G-Men. Só que nessa hora, uma parada muito bizarra acontece. O Steel aparece com a sua tropa da Vault e dizima todos os G-Men com aquele arsenal que vimos lá no começo da história. E ele deixa um recado muito claro para os caras. A Vault sempre consegue lidar com a própria sujeira. E no último volume, vemos que a Vault inventou uma desculpa para o sumiço dos G-Men que tá ligado ao Herogasm, e eu conto depois. E enquanto os agentes da empresa fazem uma limpeza na propriedade do Godolphin, a gente vê as crianças do Pré-Whis presas em algum lugar. As crianças planejam sair dali e agir como heróis, deixando o Sr. Godolphin orgulhoso, mas logo entendemos o que a Vault fez com eles. Colocaram todas as crianças do Pré-Whis num container e os jogaram de um avião perto da Islândia, ou seja, eles estavam queimando o arquivo. O Ryuga toma um esporro do Butcher por ter colocado os caras em risco, mas eles acabam se acertando porque o Butcher entende o lado do Ryuga. Foi uma missão bem mais intensa que o esperado. Mais tarde, o Butcher vai atrás do macaco para confrontar ele sobre o que viu no PC, que era justamente a Raynor tendo conversas com a Silver Kingate há 3 anos. Acontece que a Silver tinha procurado a Raynor depois da morte da Núbia, porque achava que os G-Men tinham ido longe demais e estava disposta a ser uma espiã da diretora. Mas assim que começou a ser um agente dupla, a Silver entrou em parafuso quando confrontou esse fato de ser uma traidora, e as informações dela já não eram tão confiáveis assim. E foi então que, depois do suicídio, a Raynor foi atrás do Butcher para que ele conseguisse informações precisas que os caras poderiam obter. Na base do set, o Steel conversa com o Homelander sobre os G-Men, e além de se confirmar a ligação dos caras com o ocorrido, agora os 7 eram a principal fonte de renda da Vault, então eles precisariam de algumas reformas. Mas o Homelander parece realmente preocupado com o Butcher, só que o Steel deixa claro que eles não podem partir para o confronto direto, mas eles podem enviar terceiros para lidarem com o problema, ainda que não possam afetar diretamente o Butcher, mas aqueles que estão ligados a ele podem sim pagar o preço. E bom, agora eu vou contar a história mais errada de The Boys. Eu acho que nada que vai vir depois disso vai superar o que vai acontecer aqui, mas a gente tem alguns problemas, porque não tem tanto desenvolvimento da história assim. Em Herogasm tem mais cenas de sacanagem. Eu não vou falar tantas coisas que acontecem aqui, porque senão o vídeo vai ser desmonetizado e talvez até tomar um strike, mas eu vou contar o que acontece de mais importante para a história central e colocar algumas cenas com muita parcimônia, tentando escolher ao máximo o que não tem tanta coisa errada assim. Então, para você entender 100% o que vai acontecer, eu recomendo que você leia. É curtinho, são 6 edições só. É mais para você ver as insanidades que saem da mente do Garfienes, mas a história mesmo, o grosso da história, eu vou contar aqui agora. E o volume 1 começa justamente com Homelander numa coletiva de imprensa dizendo que a Terra está prestes a ser invadida por uma tropa alienígena e que os G-Men foram enviados para fazer o reconhecimento, mas acabaram sendo mortos. E essa é a justificativa da Vault para o extermínio deles. E ele diz também que todos os heróis da Ativa estão partindo para confrontar essa ameaça antes que cheguem à Terra, e que eles irão lutar com todas as suas forças, assim como fizeram em todas as suas últimas mega sagas. Mas a grande verdade para essa suposta invasão é que todas as mega sagas anteriores eram desculpas para rolar o Herogasm anual. Esse grande surubão de heróis que acabou sendo uma piada do Garfienes para zoar as mega sagas da Marvel e da DC, como Guerra Civil, Invasão Secreta e afins. A gente vê que o Steel tá planejando alguma coisa maior pro set, especialmente agora que ele sente que tem mais controle sobre o Homelander. Mas antes disso, eles precisam se livrar do Butcher de uma forma inteligente para conseguir avançar no plano com segurança. E aqui a gente tem uma surpresa. O Homelander todo ano fica com o Soldier Boy em troca de uma suposta vaga no set, e fica no ar aqui se a gente vai ver isso na série, esse teste do sofá que o Homelander faz com os novos integrantes da equipe. Até porque o Soldier Boy foi confirmado na 3ª temporada, então seria uma referência bem interessante a esse spin-off aqui. Do lado dos caras, a gente vê que eles estão vigiando o avião presidencial, só que quem tá a bordo é o Vic, o vice-presidente. E a gente vê que os caras ainda não sabem a identidade do Steel, o que dá uma clara desvantagem para eles. Mas, ao que tudo indica, o alvo dos caras no Herogasm não é nem o Super, e sim o próprio vice-presidente. E como o Herogasm é sobre fazer tudo o que você quiser, o Homelander simplesmente derruba um avião civil por motivo nenhum, totalmente gratuito. E mais pra frente isso aqui vai ser importante. E tem um motivo pro Steel querer tanto o Vic ali no Herogasm. O vice-presidente vai estar relaxado com os Supers, a ilha vai ser totalmente segura, e então o Vic vai poder receber a notícia de que até o fim do ano ele vai se tornar o presidente dos Estados Unidos. E todo o planejamento precisa ser feito ali, no sigilo do Herogasm. Mas o Steel tem um objetivo secundário na ilha: colocar os compensadores no rastro dos caras para que assim os 7 não precisem se envolver.
Isso aqui vai ser justamente o gancho para o próximo arco da história central. Os caras partem para uma abordagem mais direta ao vice-presidente e eles logo invadem a festinha durante a noite. Mas o Hugh acaba sendo pego nos esgotos pelo Black Noir e seja lá o que o Super tiver feito com ele, o Hugh fica extremamente em choque até o final do quadrinho. Na manhã seguinte, o Steel se reúne com os seus subordinados para discutir a questão do Vic, mas antes ele recebe a notícia de que tem esse problema para resolver do avião abatido sob circunstâncias misteriosas. Mas o Steel não dá muita bola para isso porque ele não quer adiar ainda mais a troca do Dakota Bob pelo Vic. Naquela noite, a Vault já terá as definições para colocar um dos seus na presidência dos Estados Unidos. Depois de algumas horas, o Hugh chega no esconderijo dos caras, desesperado por perceber que foi o Black Noir que tinha pego ele, mas ele não conta o que rolou. E mal deu tempo do Hugh organizar suas ideias e entender a missão daquela ilha, e ele já tem um novo objetivo: extrair informações de um agente capturado. O tal agente se chama Lucero e ele está disposto a cooperar com os caras. Ele revela que o homem da Vault, o Steel, que eles não sabem o nome ainda, tá ali naquela ilha, e ele conta que entrou pro serviço secreto visando a Casa Branca, mas nunca imaginou que acabaria sendo segurança de um tosco como o Vic. E falando nele, o futuro presidente acaba chegando para se reunir com o Steel. E enquanto ele se aproxima, um subordinado pergunta ao Steel por que escolher o Vic como futuro presidente, e a resposta é bem simples. Ele vem de uma família tradicional que tem influência, ele tem experiência no Senado, e ele era muito fácil de manipular justamente por ser um imbecil. Mas essa imbecilidade dele sempre vai ser um risco. O Lucero continua a contar os podres do Vic, em especial aqueles do dia 11 de setembro de 2001. A CIA já havia alertado sobre possíveis atos terroristas naquele dia, então vários recursos já estavam posicionados para isso. Quando os ataques começaram, o presidente Dakota Bob ordenou que seus caças abatessem os aviões que atingiriam os alvos dos terroristas. Mas, antes que seu plano fosse posto em prática, o presidente é acertado na cabeça com o extintor pelo seu vice-presidente. Com o Dakota apagado, o Vic totalmente perdido começa a repetir as ordens que a Vault passou para ele, e manda que todos os caças se retirem do espaço aéreo. Ele não sabia porquê, mas era pro set entrarem em ação. E desde então, o Bob e o Vic travaram uma guerra secreta dentro da Casa Branca, cada um com seus agentes de confiança e a Vault monitorando tudo. Mas agora a fase de monitorar havia acabado e era hora de agir. O Steel finalmente revela pro Vic que o Dakota Bob vai morrer até o final daquele ano e que ele vai assumir o mandato. Nas eleições de 2008, o Vic vai concorrer à presidência com um vice nomeado pela Vault, e já como presidente, em 2010, ele vai implementar a Vault como a fornecedora principal da defesa nacional. O Lucero parece realmente confiar nos caras quando eles dizem ser da CIA, então ele volta pro avião do Vic sem entregar que foi pego. Mas o Hugh não confia muito no agente porque ele ainda tá meio paranoico desde o seu encontro com o Black Noir. Vemos o Steel sendo abordado por uma das garotas da ilha, mas logo ele percebe que é uma armação e que tinha alguém que estava querendo manter ele ocupado naquela noite, e aparentemente era o Homelander. Durante uma cerimônia de premiação chamada Herói do Ano, a gente vê que, como sempre, o Homelander leva o troféu, mas o estranho é que o discurso dele foi diferente esse ano. Ele não estava se vangloriando e sim instigando os supers a agirem sem limitações como as divindades que eles supostamente são, o que implica inclusive em romper com a Vault. E quando ele ia contar que destruiu aquele avião civil simplesmente porque quis, o Profundo o interrompe, alertando que o Steel chegou na cerimônia. E é claro, isso deixa o Homelander pistola. No último volume, a gente vê lá no hangar da ilha que os agentes da segurança acabaram encontrando o trailer dos caras, mas o Lucero acaba distraindo os guardas e facilitando a ação do Butcher e dos outros. E finalmente, o Herogasm chega ao fim, com os super lunáticos indo embora da ilha, mas estranhamente o avião do vice-presidente não levanta voo. O Lucero havia se posicionado com os seus supostos aliados, mas eles se desentendem e um tiroteio começa. Longe dali, na revoada de supers, para um clima de tensão no ar, justamente porque aquele discurso do Homelander deixou claro que tá começando a surgir uma tensão entre ele e a Vault e que o líder do set tá a ponto de explodir. De volta ao hangar, o vice-presidente avista os caras e corre pro seu avião. Mas o Butcher diz que quem importa naquele momento não é o vice, e sim Godfrey, um homem da Vault que tava com o vice. Nessa hora, o agente Lucero foi atingido mortalmente no tiroteio e ele pede para que os caras façam tudo aquilo valer a pena. O resto dos agentes haviam levantado voo num outro avião, mas o francês arremessa a mulher para que ela abata os fugitivos.
Lucério intercepta esse Godfrey e executa o Homem da Voz na frente do vice-presidente, que foge para o seu avião em segurança, enquanto Lucério cai desfalecido. E depois de um tempo, a mulher pousa novamente, tendo destruído o avião dos agentes. E no final, vemos os caras voltando para os Estados Unidos com o corpo do Lucério, e o Leitinho prepara um velório militar improvisado para ele, tentando manter um pouco de honra pro agente depois de toda a loucura que acabou de acontecer. E é assim que se encerra Herogasm, esse primeiro spin-off de The Boys, que, sinceramente, eu não achei tão interessante assim, em termos de história. Ele valeu mais a pena por conta das cenas bizarras, mas infelizmente eu não posso mostrar nem contar aqui no YouTube, porque é muito errado, mas se você tiver interesse, eu recomendo que você leia. No vídeo de hoje eu vou parar por aqui, então a gente continua do volume 31 no próximo vídeo, que é justamente o arco dos Compensadores e do Stormfront. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e comenta aqui o que você achou desse vídeo aqui e o que você tá achando dos quadrinhos de The Boys. Fica de olho aí, porque amanhã ou depois deve sair o vídeo de análise do episódio 5. Até a próxima, tchau!